Salve, salve galera antenada no Biologia na PUC, eu sou o professor Luiz Henrique e estamos de volta para comentar questões relacionadas ao Enem 2025. Sabemos que a prova será próximo domingo agora, domingo próximo, e eu selecionei aqui algumas questões relacionadas à biotecnologia, relacionadas à ecologia, também ao processo de evolução. E vamos começar comentando uma questão bem interessante sobre biotecnologia, tá certo? Questão número 1, vamos fazer aqui a explicação da mesma. Bem simples. Lembre-se que quando você fala questão Enem, ela já me dá no contexto, já me dá uma resposta pronta. É só fazer uma interpretação textual bem interessante. Eu sempre digo que a prova do Enem ela traz a interpretação como parte principal. O conhecimento é importante, mas a interpretação textual vai ser importante também, caso uma ideia. Observe, uma notícia traz esperança a pessoas com certos tipos sanguíneos. Você lembra o tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB, tipo sanguíneo O, que é o sistema ABO. Associado ao ABO, você encontra os fatores RH positivo e o fator RH negativo, e também o sistema MN, conhecido como Landestein. Esses três sistemas tu relaciona como defesa, como formação de anticorpos. Aí vem a parte interessante da questão. Pesquisadores europeus conseguiram injetar com sucesso. Observe que a palavra injetar aqui, ela já é para a gente um indicativo da questão. Eu vou até deixar grifado para você entender a explicação agora. A palavra injetar com sucesso, glóbulos vermelhos, originados a partir da célula-tronco de uma pessoa. Professor, essa informação da célula-tronco embrionária é a parte culminante da minha resposta. Porque eu estou pegando as minhas próprias células, tá certo? As minhas próprias células para fabricar a minha própria defesa. Ou seja, eu estou pegando o que é meu e colocando em mim. Eu não vou precisar pegar algo que vem de fora para ser utilizado pelo meu corpo. Estou pegando a minha base, que é meu glóbulo vermelho, a partir da célula-tronco de uma pessoa, para produzir as minhas defesas corporais, transporte de substâncias. Se liga na informação. Esse avanço na medicina foi importante porque permitirá o quê? Observe. Qual é o avanço da colocação de célula-tronco em uma pessoa? Ou seja, a substituição de tratamentos convencionais para estancar hemorragias internas. Não está associado a célula-tronco a estancamento de hemorragia. Aí a formação de coágulo sanguíneo, trombina, tromboplastina, formação de fibrinogênio, a ação de alguns sais minerais, não está associada à formação dessa de célula-tronco embrionária. Produção de glóbulos vermelhos in vitro do próprio indivíduo, evitando transfusões de sangue. O item B ele é bem interessante e é o item que nós iremos marcar a priori. Calma aí. Estou colocando célula-tronco no meu corpo. Eu vou começar a produzir. A deixa está aqui, produção. Tá certo? In vitro. Estou colocando in vitro e jogando no meu corpo do próprio indivíduo. Ou seja, pegando a minha célula-tronco e colocando para dentro de mim novamente, igual eu expliquei agora. Evitando os processos tradicionais que é a transfusão de sangue vindo de fora para dentro. Se eu estou querendo fabricar a minha própria defesa, a resposta é a letra B. Ou defesa, ou transporte, estou produzindo o que é meu. Realizar a transfusão de sangue entre doador e receptor. Transfusão de sangue não requer célula-tronco embrionária, são células formadas, células já na fase adulta. Esquece. Substituição, não se substitui células por células. Existe a produção delas para fazer uma complementação que está acontecendo. Realizar tratamento de doença do sangue ou até mesmo manifestação de alguma doença reduzindo as mortes.
O item E, ele foge totalmente dessa relação de injetar glóbulo vermelho de célula-tronco embrionária, tratamento de doença do sangue, até mesmo a não manifestação de alguma doença, impedindo a formação de alguma doença, reduzindo as mortes. O texto F ficou um pouco meio assim fora do contexto. Porém, nós marcaríamos a resposta letra B como correta, porque falou em produção. Lembre-se que a célula-tronco vai gerar a minha reposição celular, tá certo? A letra B é a nossa resposta. Vamos para o segundo momento, vamos para uma outra questão aqui, tá certo? Vamos passar aqui a informação. Ó, se liga. Uma instituição de pesquisa anunciou uma bem-sucedida clonagem. Opa, Luiz, é sempre bom estar fazendo o quê? Marcando as informações do texto. Clonagem de cavalo dessa informação aqui. Um equino atarracado de pelagem castanha, em que o último dos cavalos selvagens, é o último cavalo selvagem, a partir do DNA de células vivas, perceba, DNA de células vivas congeladas de 40 anos, obteve-se um potro macho saudável, quando adulto vai acasalar, multiplicando a espécie que estava praticamente extinta. Observe, começou com clonagem, com célula DNA vivo. O clone foi gestado em uma égua domesticada, que serviu de barriga de aluguel para um potro batizado de Kurt, em homenagem a Kurt, sendo que teve a visão de congelar o DNA do animal ameaçado antes que o mesmo que a clonagem fosse uma chance testada e confirmada. De acordo com a tecnologia biológica do texto, o potro macho gerado é resultante de quê? O potro macho é resultante de quê? Lembre-se que ele pegou DNA de célula viva e colocou essa formação desse clone dentro de uma fêmea, de uma égua domesticada. E afirmou que a égua seria barriga de aluguel. Toda a informação genética, toda a informação gênica desse cavalo vem da célula de DNA viva. A fêmea serviu de reservatório, barriga de aluguel, proteção, nutrição. Não passa informação gênica, vai por aí. De gametas congelados que foram submetidos à fertilização in vitro. Se é gameta congelado, você tem uma reprodução sexuada. E sexuada não vai gerar a formação do clone. Lembre-se que eu tenho que pegar as células germinativas para fazer essa reprodução sexuada. E eu posso pegar a formação de células somáticas para formar um indivíduo clone, porque eu já tenho um indivíduo formado, é um indivíduo diploide. Opa, diploide já me dá o caráter de ter total formação cromossomial. Beleza, o A está falso. Da troca, substituição de segmento de DNA deletério que inibam a reprodução sexuada. Luiz, que item foi esse? De substituição de segmento de DNA deletério? Esquece, meu povo, esquece, é clonagem. É clonagem, não tem troca de segmentação de DNA. Eu trabalhando com o DNA por completo, o material completo. Tá falso o item B. Aí diz, pela inserção de genes exógenos em células somáticas para manter a longevidade da espécie. Que texto lindo, mas totalmente fora do contexto. Inserir genes de fora em células somáticas para manter o crescimento, a durabilidade, vamos falar assim, da espécie. Falso. Não se injeta, não se coloca genes externos, exógenos ou outros tipos de genes para dentro da formação da célula, para manter essa longevidade. Não tem nada a ver. Eu tenho que pegar todo o material genético para fazer a clonagem. Não são genes específicos do indivíduo. Letra D.
de DNA citoplasmático idêntico ao contido no núcleo da célula. Observe que o item D, ele já mexe com o DNA citoplasmático, que você lembra que é o DNA que está na formação da mitocôndria. Só que nesse caso, o DNA mitocondrial, ele não está associado a essa formação da clonagem, porque a fêmea está apenas servindo de reservatório. Eu tenho que pegar o DNA do núcleo, não o DNA do citoplasma na mitocôndria. Por isso que a resposta que você marcaria, meu amigo, meu candidato, letra E, de células diploides, ou seja, células formadas, completas, adultas, congeladas, que continham todo o genoma de um macho, ou seja, uma questão linda, grande, mas muito fácil de resolver. Por quê? Falou em clonagem, aluno, é só pegar a célula somática. Lembre-se, você vai pegar o núcleo de uma célula somática, retirar o núcleo dela, pegar uma célula B, retirar o núcleo dela e colocar o núcleo de A em B. B vai servir apenas de formação de envelopamento. Tu vai pegar apenas a parte externa, o citoplasma, a membrana. Tu extrai o núcleo de B, descarta, pega o núcleo de A que eu quero, jogo em B. Para a formação, eu jogo dentro de C, para que vai ser justamente quem? A barriga de aluguel, para poder ter o desenvolvimento desse indivíduo. Quer dizer, toda informação genética está na parte A. B é apenas a formação de revestimento e C vai ser a barriga de aluguel para acontecer o desenvolvimento da espécie. Beleza? Duas questõezinhas bem massa sobre biotecnologia. Olha como foi interessante. A primeira e a segunda biotecnologia, questões que são cantadas na prova do Enem. Mais uma para a gente fazer a explicação. Observe, olha a questão. Aí nós saímos de biotecnologia e vamos para a formação de fisiologia humana, conteúdo também que é comum cair demais no Enem, né? Vamos nós, observe. Os distúrbios por deficiência de iodo, o DDI, são fenômenos naturais distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes de iodo têm um risco de apresentar os distúrbios causados pela deficiência, cujo impacto sobre o nível da formação humana, social e econômica são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal, observe que você já tinha que marcar obrigatoriamente a palavra iodo e marcar aqui embaixo a palavra sal de cozinha. Ah, Luiz, aqui é muito fácil. Aqui é a questão nível 1. Ok. Incluem seu produto a quantidade de iodeto de potássio. É o sal iodado, como é conhecido, né, meu aluno? Essa inclusão visa prevenir doenças em qual glândula humana? Tá certo? Em qual glândula humana o iodo vai agir para prevenir o chamado bócio endêmico? De cara, tu lembra da seguinte citação. O bócio endêmico é aquele crescimento avantajado da região do pescoço, onde você tem a formação da faringe, abaixo a formação da laringe, e entre elas você encontra duas glândulas bem interessantes, a tireoide e a paratireoide, uma e a outra fazendo como se fosse um revestimento. Tireoide e paratireoide. Tireoide, tu lembra? Hormônio T3, hormônio T4, hormônio de ação metabólica. Na paratireoide você tem a formação da descalcificação do osso, a relação do chamado hormônio paratormônio, tá certo? Quer dizer, você tem essas duas estações na parte do pescoço da gente. Só que em relação ao sal iodado, a resposta que você vai marcar, meu aluno, é a tireoide, tá certo? É a letra B. Ah, Luiz, mas as outras tu pode comentar? Vamos comentar. A glândula mestre, hipófise, é que coordena toda a formação de hormônio lançado na corrente sanguínea. O pâncreas, a relação da glândula anexada ao trato digestivo, relacionado com o glucagon, insulina, equilíbrio de taxa de açúcar, aumento e diminuição, tá certo? Formação do pâncreas. A suprarrenal está associada ao hormônio adrenalina, a sua vasoconstrição, vasodilatação
e a paratireoide, como eu comentei, sobre a descalcificação do osso. Uma questão do 3 aqui é uma questão nível fácil. É aquela questão que você diz, opa, essa aqui é muito fácil, é o conhecimento do dia a dia. É o sal iodado, até na embalagem do sal vem sal com iodo. Se liga na informação. Nós temos aí 3 questõezinhas bem massa. 2 biotecnologia e uma de fisiologia humana. Vamos fazer a 4ª questão? Ó, Luiz, a 4ª questão é bem da seguinte maneira. O DKNED ou KINED Project, depende muito da sua tradução ou da sua dicção, é um projetor feito por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico. Olha que massa! Rim biônico. Grife isso aqui, meu aluno. Rim biônico. Que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá 2 partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia. Olha como é interessante. Está aqui, ó. Filtração da membrana e biologia celular. Ele já te dá a parte que está sendo incorporada. Ok, grifei. Ficou massa. Esse projeto significará uma grande melhoria na vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise. Ô Luiz, a palavra hemodiálise, sangue, diálise e filtração. A filtração do sangue feita por uma máquina para poder retirar a excreta nitrogenada, que no caso dos mamíferos, e eu vou fazer um aprofundamento, lá nos peixes cartilaginosos como o arraia e o tubarão, liberam ureia. Lá na formação dos anfíbios na fase adulta, liberam ureia. No mamífero, também liberação de ureia, quer dizer, somos encaixados no grupo dos animais ureotélicos. A liberação da ureia, que é aquela excreta que ela tem uma toxicidade nivelada, branda, e uma solubilidade branda em relação à amônia, em relação ao ácido úrico. Mas, Luiz, e qual é a função dessa parte dessa hemodiálise? É a filtração do sangue? Aí diz, o dispositivo promoverá diretamente o quê? A remoção da ureia, a excreção dos lipídios, a síntese da vasopressina, a transformação da amônia ou a fabricação da aldosterona. Ei, professor! Questão nível 2, porque tu trabalhou um pouco mais o assunto, deu um detalhamento em relação ao tipo de excreta que é da zoologia, que também poderá cair. Mas como fala em mamíferos, em fala rim, eu tenho que fazer o quê? Fazer a limpeza, retirar os produtos, as excretas da corrente sanguínea. Na sequência de retirar, vai ser quem? A remoção. A remoção da ureia do sangue. Quer dizer, você vai fazer a filtração, lá na formação renal, você vai ter a segunda função, que é a reabsorção renal, e a terceira, que vai ser a colocação para os ductos coletores. Traduzindo, resposta letra A. Remoção da ureia pelo rim biônico. Galera, se liga. Falou em rim, obrigatoriedade, filtração e reabsorção. Filtração renal ou filtração glomerular e reabsorção renal. Tá certo? Beleza, foram 4 questões bem legais, 2 de biotecnologia, 2 de fisiologia humana. Até a próxima, se liga que tem mais informações, se inscreve no canal aí, que mais informações depois. Um abraço, tchau, tchau.